refúgio e fortaleza é Deus. Bom dia, irmãos. Eu quero saudá-los com paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Alegria nossa poder estar com os irmãos. Essa oportunidade feliz que o Senhor nos dá. Dia do Senhor, atendendo a santa convocação, onde nós devemos adorá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Salmo 23. Eu pude vir com a família, com a esposa e o Benjamin, que está com 15 dias de nascido, né? Não está deixando ninguém dormir. Mas assim que os primeiros domingos de dezembro estaremos com a família, se Deus assim permitir. E vem com o senhor Neto, né? A companhia do nosso querido irmão presbítero Pedro Luiz. Eu quem agradeço também, irmãos, ao reverendo Misael, ao conselho da igreja, nosso irmão Caio, será ordenado agora em dezembro. Confiança aqui do culto, né? Que os irmãos estão cedendo. O Senhor continue abençoando ricamente a vida dos irmãos, o ministério dos irmãos. Então, no Salmo 23, nós vamos fazer a leitura. Mesmo sentados, irmãos, porém com reverência e temor à palavra do nosso Deus, diz assim o texto sagrado: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta e lida. E agora nós te pedimos, ó Deus, a unção necessária do teu santo e divino Espírito, ó Pai, para nos prender a tua palavra, ó Deus, para nos falar de acordo com a tua vontade, em fidelidade, ó Deus, às Escrituras. Que o Senhor possa continuar falando conosco neste culto, ó Pai, como supremo pastor que o Senhor é das nossas vidas. Assim nós oramos gratos, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é o livro das canções do povo de Deus. Através de gerações, tem sido um dos grandes tesouros para o povo de Deus. O pastor Batista Charles Spurgeon identificou o seu comentário dos Salmos de os tesouros de Davi. Irmãos, os Salmos refletem a oração e a adoração do Israel de Deus. Nas páginas do Novo Testamento, percebemos que o livro dos Salmos é o mais citado pelos apóstolos. Nos Evangelhos, nos deparamos com o Senhor Jesus cantando o Salmo 118, no final da sua última ceia com os apóstolos, tá? Registro em capítulo 26 do Evangelho de Mateus, verso 30, cantando então o Salmo 18,
antes de partir para o Monte das Oliveiras e ter que enfrentar o seu Calvário. Percebam, irmãos, a relevância deste livro. Aqui no Salmo 23, encontramos a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade. O teólogo Derek Kidner, tratando deste salmo, contribuiu. Ele disse: a simplicidade deste salmo tem a profundidade e força por detrás dele. Sua paz não é uma fuga, seu contentamento não é complacência, a disposição para enfrentar as trevas e um ataque iminente, e seu clímax revela um amor que não acha satisfação em nenhum alvo material, somente no próprio Senhor. Estudiosos afirmam que nenhuma parte das Escrituras, com a possível exceção da oração do Pai Nosso, é mais conhecida do que o Salmo do Pastor. Sua beleza literária e percepção espiritual são insuperáveis. Como observa o teólogo Taylor, ao longo dos séculos, este salmo tem conquistado um lugar supremo na literatura religiosa do mundo. Todos que o leem, independente de idade, raça ou circunstâncias, encontram na beleza pacífica dos seus pensamentos uma amplitude e profundidade de percepção espiritual que satisfaz e domina a alma. Ele pertence à classe de salmos que exalam confiança e segurança no Senhor. Aqui o salmista não apresenta um prefácio de queixas acerca das dores, de enfermidades ou da traição dos inimigos, mas inicia e termina com palavras de gratidão pela bondade eterna do Senhor. Por isso hoje eu convido os irmãos a olharem comigo e olhar com atenção para este salmo e juntos, à luz do Espírito Santo de Deus, que ilumina nossas mentes e nos esclarece a vontade do Pai, observarmos suas preciosas lições. Eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: Deus, o nosso Supremo Pastor. Sendo Deus, irmãos, o nosso Supremo Pastor, Ele é suficiente em seu cuidado. Versos de 1 a 3 nós lemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. O nosso Deus, irmãos, o nosso Supremo Pastor, é suficiente em seu cuidado para conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Projeto Sola soube externar essa verdade no refrão da canção do Salmo 23, quando eles dizem: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Vejam, irmãos, essa verdade é trazida aqui pelo salmista no verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas palavras ensinam o crente a experimentar a satisfação através do cuidado do grandioso pastor do universo, o Redentor e preservador dos homens. O salmista Davi emprega a metáfora mais compreensiva e íntima que até aqui se achou nos salmos, pois usualmente preferia a palavra mais distante, rei ou libertador, ou a mais impessoal, rocha, escudo, entre outras. O pastor, ao contrário, vive com o seu rebanho, sendo tudo para ele: guia, médico e protetor. O salmo, como colocamos acima, mostra a figura do pastor de ovelhas. No primeiro olhar,
nosso primeiro olhar está em relação às ovelhas. Percebam, elas são animais indefesos que se perdem com facilidade e precisam de cuidados quase constantes. As ovelhas, diferente de outros animais, não podiam ser tangidas como se faz com o gado. Elas deviam ser conduzidas, direcionadas, transportadas. As ovelhas não eram criadas por sua carne, mas sim por sua lã, seu leite e por sua reprodução. Portanto, e são animais que demandam um trabalho redobrado, uma atenção maior. Em segundo, observamos o papel desenvolvido pelos pastores. A tarefa de pastorear no antigo Israel não é vista de maneira romântica ou mesmo simplista, mas como tarefa árdua, pesada, que exigia atenção e diligência no cuidado e manutenção dos animais. Os pastores, irmãos, viviam 24 horas por dia cuidando das suas ovelhas, sem folga. Era um trabalho exaustivo e interminável, dia e noite, verão e inverno, sol e chuva. Os pastores trabalhavam para alimentar, guiar, proteger, zelar e sarar suas ovelhas. Viviam para dar o melhor. Os pastores do Oriente conheciam as ovelhas pelo nome e elas atendiam quando eram chamadas. Portanto, irmãos, Davi podia escrever a partir da sua rica experiência pessoal com as ovelhas. E neste salmo ele explica que se seguirmos ao Senhor e confiarmos nele, o Senhor, irmãos, ele irá suprir todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. Percebam, irmãos, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. O papel desenvolvido pelo pastor estava em ser suficiente para as ovelhas, em ser provedor. Observem, nada podia faltar. As ovelhas deviam pastar em verdes pastos, descansar à beira de águas tranquilas. Assim estariam sempre saudáveis, renovadas, prontas para produzir lã, leite e reproduzirem. O salmista Davi conhecia o constante cuidado necessário para ser um bom pastor e o aplicou com uma rica metáfora para o constante cuidado de Deus por ele no Salmo 23. Irmãos, sendo Deus o nosso supremo pastor, nós podemos descansar, pois ele nos governa, nos guia e nos protege. Meus irmãos, sendo Deus o nosso supremo pastor, podemos segui-lo sem desconfiança, pois verdadeiramente ele nos ama e é pleno e suficiente para todos os que o buscam. Mas, em segundo lugar, irmãos, caminhando agora dos versos 4 a 5, sendo Deus o nosso supremo pastor, nele encontramos calma e quietude em meio às adversidades. O texto nos diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Muitos, ao lerem este salmo, imaginam Davi como um pastorzinho deitado num pasto, meditando sobre as coisas de Deus, quando na realidade é bem provável que ele tenha escrito esse salmo quando já era um homem idoso,
Possivelmente durante a rebelião ocasionada por seu filho Absalão, essa história que está registrada lá no livro de 2 Samuel, nos capítulos de 13 a 19, quando Davi enfrenta uma grande tragédia familiar, o estupro da sua filha Tamar por seu meu irmão Amnon, e o assassinato deste mesmo Amnon por Absalão, também seu meio-irmão. Estudiosos afirmam que neste momento de profunda dor e tristeza, que Davi então vai escrever o Salmo 23. Vejam, meus irmãos, percebam que Davi está passando por um vale sombrio. E é neste cenário que, inspirado por Deus, ele apresenta o cuidado do Supremo Pastor. Olhando o texto e avaliando em sua metáfora, tratando da ovelha e do pastor, observamos que mesmo nos dias difíceis do pastoreio, nas situações de extremo perigo, com risco de morte, das ovelhas pastando em desfiladeiros e barrancos íngremes, característicos da região desértica de Judá, mesmo em meio à escuridão e insegurança de dias adversos, o pastor continua diligente. Ele usa o seu bastão para a proteção e com o cajado segue firme no caminho e no propósito. Este versículo é o versículo central do Salmo. Percebam que o pronome pessoal muda de ele para tu. Davi não está falando sobre o pastor, mas sim com o pastor. Ele está trazendo essa lição preciosa para nós, meus irmãos. Que no vale escuro, o pastor não vai adiante de nós, mas sim ao nosso lado. E vai ao nosso lado nos guiando e aquietando os nossos medos. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida, que nos encha de temor, inclusive a morte. E esse era o drama ao qual o salmista estava passando. E ele diz no verso 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. A palavra escuridão serve na cultura do antigo Israel para ilustrar um lugar marcado pela opressão, um lugar de prisão, de acorrentamento, um lugar de miséria. Também a região pela qual Deus fez caminhar seu povo quando fez subir do Egito, é tida como terra árida e escura, lugar onde os seres humanos normalmente não caminham nem habitam. Vejam aqui, irmãos, o que o salmista Davi está nos ensinando neste verso, é que mesmo nas circunstâncias mais difíceis que podemos imaginar, o Supremo Pastor está ao nosso lado, promovendo calma e quietude. E nele nós podemos descansar. Percebam, os melhores pastos para as ovelhas estavam no alto das montanhas. Lá, elas se alimentavam do melhor que há em termos de pastagem para o animal. Subindo a montanha, passando pelos vales, elas podiam encontrar o melhor suprimento de água, rios, regatos, fontes e lacunas calmas nas valas mais profundas do caminho. Mas percebam, o caminho era árduo, difícil, porque toda montanha tem seus vales. Não há atalhos. O acesso aos lugares altos da presença de Deus, irmãos, passa inevitavelmente pelo vale de dores, de tribulações e até de morte, e mesmo assim não devemos nos desesperar, pois Deus está ao nosso lado. Ele diz em sua palavra: tua vara e o teu cajado me protegem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, sendo Deus o nosso Supremo Pastor, nele estamos seguros e podemos descansar para sempre. E o texto nos diz, versos 5 e 6, preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre.
nestes últimos versos, podemos perceber que o povo do Senhor tem um banquete em sua mesa com as provisões do seu amor. Meus irmãos, Satanás e os maus não são capazes de destruir as consolações do Supremo Pastor na vida dos seus filhos, quando eles estão ungidos com o Espírito Santo de Deus e bebem do cálice da salvação, que sempre está cheio. O salmista Davi olha para a sua experiência como pastor de ovelhas, lembrando de todos os esforços que fazia para protegê-las e trazer-lhes a provisão necessária, mas agora ele entende que existe um Supremo Pastor que se faz presente em todos os momentos da sua vida, que ele proveu grandes livramentos, que ele cobriu da sua vida, que ele cobriu das mais ricas bênçãos e nunca lhe abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos que poderia fazê-lo pelo preço da sua desobediência. Ao contrário, o Supremo Pastor se fez presente. E quando Davi precisou ser punido pelo seu pecado, ele o puniu, mas vendo a sinceridade e o seu arrependimento, não o tratou, percebam, não o tratou somente com sua justiça, mas o socorreu com o seu grande amor. Pastor, teólogo reformado João Calvino, comentando o texto em pauta, se expressou: deve-se, porém, observar que Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes de sua proteção e que espontaneamente habita o seu redil e se deixa governar por ele. Vejam, queridos, e ele continua. Estas palavras que são postas no tempo futuro, aqui denotam um ato contínuo. Davi, pois, repete agora, sem qualquer figura, o que até aqui declarou concernente à beneficência divina, sob a similitude de um pastor. Ele nos diz que pela liberalidade divina é suprido com tudo quanto lhe é necessário para a manutenção desta vida. Ao dizer, tu prepararás uma mesa perante mim, ele quer dizer que Deus lhe fornecerá o sustento sem problema ou dificuldade de sua parte, assim como um pai que estende sua mão para dar comida ao seu filho. Ele enaltece esse benefício a partir de uma consideração adicional, dizendo que, embora muitas pessoas maliciosas invejem sua felicidade e desejem sua ruína, sim, lutam por defraudá-lo da bênção divina, não obstante, Deus não desiste de demonstrar-se liberal para com Davi e de fazer-lhe o bem, manifestando então a sua benevolência, as suas benesses. E por fim, irmãos, o salmista Davi expressa sua total confiança no Supremo Pastor, afirmando que certamente, no verso 6, certamente, percebam, certamente, aqui não há nenhuma sombra de dúvida, e sim há uma plena convicção dita por Davi na providência divina. Ele diz: certamente a beneficência e misericórdia de Deus o acompanhariam para sempre. E aqui eu termino comentando sobre o Salmo 23. Dr. Oliver Van Gilder, conhecido pastor norte-americano lá pelos idos do século passado, disse o seguinte: se as pastagens verdejantes das quais vos tendes alimentado fossem subitamente queimadas até as raízes pelo calor da adversidade, ou se a árvore sob cuja sombra vos tendes abrigado, como se fosse um oásis no deserto, fosse rachada de alto a baixo pela faísca de um relâmpago, e aquilo que esperavas fosse vosso abrigo para anos vindouros, ficasse tudo repetidamente destruído à sua volta, mesmo assim terias um pastor que sabe onde existem outras pastagens verdejantes, outras águas tranquilas e outros abrigos.
uma coisa é certa: quando tais experiências sobrevêm ao crente, seus olhos ficam embaçados de lágrimas para encontrar com algum sucesso novas pastagens, novos abrigos e novas fontes. Feliz é o crente que, em meio a todos os desastres que venham a assaltá-lo subitamente, quando as coisas desaparecem, como por encanto, conta ainda com a bendita consciência da presença do Supremo Pastor. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Irmãos, e aqui eu termino mostrando um outro exemplo, apontando agora para o apóstolo Paulo, porque em Paulo nós vamos encontrar essa mesma consciência, na qual Davi então irá descrever o Salmo 23, irá nos apresentar no Salmo 23. Observe quando Paulo fala aos Filipenses, lá no capítulo 4, nos versos de 6 a 13, observe, irmãos, que maravilha de paz e de contentamento, simplesmente porque ele descansava com a bendita consciência da presença do Supremo Pastor. E lá ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Louvado seja o Senhor. Amém. Confiemos, pois, no Senhor, meus irmãos. Ele é o nosso Supremo Pastor. Ele nos abençoe, nos guarde, nos coloca lá. Amém.